Olá, boa noite a todos. Eu sou o Buenas Márcio. noches a todos. Soy Márcio, del equipo de comunicación de Orofino. Estamos en línea para todo Brasil y Latinoamérica con nuestro webinar Toro contra IATF, ¿Quién gana? Es parte de una campaña de reproducción de millones de Orofino y hace un destaque de las principales ventajas de la ITF con relación a la monta natural. Hablaremos acá también de estrategias para aumentar la tasa de preñez de los rebaños y mira un recordatorio importante, no compra protocolos sin consultar nuestras condiciones especiales. Procura nuestro equipo en tu región. Para esta noche, en este día, invitamos dos personas muy importantes, especialistas en reducción bovina. Pietro Baruselli, que es del Departamento de Reproducción Animal de la Facultad de Universidad de São Paulo, de Medicina Veterinária e Zootecnia, y Tiago Carvalho, que es profesor de Universidad de Estado de São Paulo, de Botucatu, Brasil, y también responsable por los estudios avanzados en economía aplicada en CPA. Después de este encuentro, tú que estás acompanhando-nos acá, van a poder participar com perguntas para nuestros expertos, y esto será hecho por nuestro médico veterinario, gerente de marketing de animales de producción de Orofino, Bruno Freitas. Vamos entonces a empezar. Invito para empezarmos nuestra trayectoria de aprendizaje hoy directo de estudio de Orofino para niños interior de São Paulo, con este webinar, todo contra IETF, el profesor Tiago Carvalho. Profesor, bienvenido, buenas noches. Es tu momento de hablar. Hola, buenas noches a todos. Espero que todos estén bien. Buenas noches para el equipo, todo el fino, todos los productores técnicos que están acá con nosotros, gestores de la cadena que están con nosotros acá. Agradezco nuevamente la invitación de Rufino por estar acá, hablando con ustedes, también con el profesor Pietro. Mi desafío hoy es muy fácil, es hablar brevemente respecto del ciclo de la ganadería, lo que vamos a enfrentar, cuáles son los desafíos que vamos a tener y si realmente, mucho más que la inseminación artificial, todo, es hacer una búsqueda de las inversiones y hacer con que la ganadería no camine para detrás. Es un tema muy importante cuando el pecuarista sufre por relación a los precios, como ahora que estamos observando los últimos meses y en los últimos años también para los animales jóvenes. Pero lo que decimos es continuar haciendo inversiones. Yo preparé algunas diapositivas para presentarles. Voy a pedirles solamente que cuando todo estuviera ok, empezaré. Está conseguindo mirar? Está tranquilo? Um momento. Voy a poner acá en la pantalla para que todos puedan mirar. Se ele não for, descompartilha e compartilha de novo que ele entra. A modo apresentação. Guarden un momento, que estamos con un problema acá, pero ya vamos a resolver. Tecnologia. Normal, tranquilo, professor. Vamos lá, tá carregando. Agora sim, né? Beleza. Ahora sí. Eu acho que não podia deixar de fazer o comentário, né? No podría dejar de hacer este comentario. La tecnología muchas veces nos deja con problemas, pero estamos acá. Esta es la temática para hablarnos hoy, los escenarios de desafíos para la ganadería de corte. Y un punto importante para hablarnos acá es que 2023 es un año de oportunidades o no. Esta es la pregunta que yo hago acá
Y también haría con 2024, 2025, 2026, porque si vamos a hablar de reproducción y IATF, la ganadería tiene que pensar a lo largo plazo, porque el proceso no es solamente con relación a los precios o con relación a un periodo, por ejemplo, el año. Cuando un año está bueno, hago inversiones, cuando no, no hago. Es la escoja de cada uno y la capacidad de los gestores. Pero 2023 es un año de oportunidad porque muchos ganaderos dejan de hacer inversiones en esta actividad. Y como economista o como profesor, yo siempre hablo para los alumnos y hablamos siempre en esas conferencias cuál es el momento de comprar, cuando está el momento que no está bueno, cuando las personas no quieren hacer inversiones. Entonces, esto es una oportunidad. Además que estábamos viviendo en una precificación baja, con animales de reposición y también costes. Después de 2 años de alta, en 2021, 2022, ahora tengo costos bajos de alimentación, nutrición, sanidad y principalmente los animales de reposición. Desde mayo de 2021 empieza una tendencia de baja, pero es un año de oportunidad. Y también un año de margen y transformar la maíz en carne y leche. Esto es extremadamente importante. Si tengo precios presionados de la leche o en maíz, una presión muy grande. Por eso es un año que es importante hacer la margen y mirar esto. El precio es igual para todos. El coste es igual para todos. Eso es extremadamente importante. Quien tiene una economía de escala tiene un costo menor o mayor. Eso, vamos a hablar la economía de escala, pero estamos hablando acá que el precio es hecho por el mercado y el coste todo se encuentra en el mercado. La grande pregunta es el momento de plantar o de hacer la colheita? Es el momento de plantio, de reproducción estamos hablando. Vamos a tener el reverso o el resultado. Si yo hago una inseminación o una monta natural, ¿cuándo va a nacer este animal? ¿Cuándo va a ser producto? Eso es extremadamente importante. Acá, el principal punto de la ganadería de los últimos años. Si yo llegar acá y decir que el precio del gado era casi R$1.000 en la década de 80, las personas no van a acreditar. Imaginen un animal que vale R$20.000. Él acompañaba los precios del mercado. Y cuando él acompañaba los precios de la inflación brasileña. Él trabaja con márgenes restritas. ¿Se recuerda de 2021 cómo se fue? Este año pensamos que será lo mismo, porque la margen es menor, pero muchas personas dejaron de producir y salieron del mercado. El mercado va a continuar a hacer esta oscilación, no como era en la década de 70, 80, pero va a continuar haciendo esta oscilación. Hago ahora acá para ustedes. Comparamos maíz, por ejemplo, y la soja. Mira cómo es interesante. A partir del 94 tuvimos una estabilización con la inflación y después llega China en octubre de 2019 y compra mucha carne y el mercado se quebra estructuralmente. Hoy el valor de la premiación china es 5, por ejemplo, el máximo. Pero más que eso, lo que esto puede nos demostrar. Mira cómo está el maíz, por
Puede ser por conta de la relación del clima, de demanda acá en 2021, 2022, porque tuvimos la pandemia. Es la misma cosa con la soja, pero los dos están siempre con oscilación. ¿Por qué no se escucha los agricultores de maíz y soja diciendo que no van a desistir? Porque ellos hacen la cuenta y hacen cuando entrar y cuando salir. Los ganaderos tienen que hacer un planeamiento también. ¿Cuándo mi animal va a salir? ¿Cuánto voy a producir? Cuando tengo una quiebra estructural como China nos presenta en los últimos 4 años, el mercado de la ganadería no estaba acostumbrado. Él perdió esta costumbre de cómo era antiguamente en la década de 80. Y acá tengo un nuevo escenario que va a ser un recuo porque producimos más y China estabilizó la compra. Necesitamos reducir más para reducir los costes. Y eso es realmente importante. Cuando llegamos a la formación de precio, lo que hace la formación de precio? El pecuarista, el ganadero quiere que suba y el consumidor quiere que baje. Y cuando pensamos en el ciclo de la ganadería, tenemos que pensar siempre del cliente, consumidor, sea el brasileño, doméstico o internacional. Pero cómo este cliente está capitalizado y cómo el consumidor brasileño está caracterizado. Me hablaron que el precio del ganado no año pasado iría a aumentar porque tuvimos en Brasil elecciones, el mundo lá. Pero ¿qué es inflación? Es el aumento generalizado de precio. El aumento generalizado. Cuando hay inflación, mira lo que ocurre con el precio del ganado. Mira, inflación alta y cae, alta y cae. No hay margen para el precio del boi caer también. Pero si pensares que eres por conta del ciclo, no, estamos hablando de demanda. Piensen claramente que el precio del ganado es más alto que pollo y cerdo. Y ustedes como consumidores, además de serem técnicos, gestores, ganaderos, también son consumidores y lo saben lo que ocurre cuando van a comprar una carne, por ejemplo, para hacer un asado en un fin de semana o para el día a día. Y eso, 150 millones de brasileños que son clase C, D y E, cuenta los centavos para saber lo que van a comer el mes siguiente. La inflación tira el brasileño y 75% de la carne se queda en Brasil, 25% fuera. La inflación no es buena. Y mira que acá está sentindo con el precio del huevo, que es ese gris. Él tuvo un aumento muy grande. 20 huevos en Brasil cuesta 20 reales. ¿Pero por qué? Porque tuvimos pocos pollos, muchos fêmeas pollos, hembras pollos, y se faltó huevos. Ya estábamos en el ciclo de matarlas, terminar las hembras. Y cuando eso ocurrió, el ganadero empezó a producir más ganado. En China, el precio del cerdo, por ejemplo, acá no se sube más. Él está estabilizado porque China recompuso el rebaño de ello. Entonces, los productores de cerdo pollos están recompondo el plantel. Y lo que ocurrió con leche, por ejemplo, el precio está muy alto acá. Tengo baja producción porque acá los productores inseminaron.
las hembras con semen de corte, muchos vendieron la hembra de leche transformando en carne, pero pueden preguntarme, ¿no es una carne buena? Pero piensen cuánto es una picanha de vaca lechera. Va a preguntar si es de vaca de leche, de corte, una persona que compró una picanha de 40, 50 reales. Faltó producción, el precio de la leche aumenta, maíz más barato, empezaron a producir leche. Y eso es natural, oferta y demanda. Tenemos la cuestión de demanda. El brasileño mira los precios. El precio de la carne del ganado aumentó, llegó a un gran pico en 21 y después tuvo una queda. En cuanto la carne de cerdo aumentó, principalmente en julio de este año, y pollo también. Pollo cae porque cae la producción y cae el precio del ganado. Entonces, este es el escenario. Precios presionados porque por cuenta de la oferta y restricción del consumo de Brasil. Y cuando tengo más oferta, mira, tengo la relación del ganado y de carne, del ganado en rojo y carne en marrón. 16, 17, 18 los años, mira el precio de la carne y del ganado. Vimos el pico de jóvenes ganados en 2015 y aumentóse la producción. En 2016, lo que ocurrió en Brasil, impeachment. Entonces, disminuyó la renta y sobró más carne. Yo tuve que matar las hembras y entró la China. Pico del becerro en 2021, 2022, aumenta la producción en 23, 24, 25. Es el ciclo de la ganadería que a ustedes les gusta tanto hablar. Se tiene más carne. Si yo no tengo una demanda interna fuerte, brasileño, 75% se queda acá en Brasil, la carne. Y aumentaron la productividad del rebaño. Hablando de demanda interna, China va a comprar más carne de cerdo e importar más carne de ganado. El escenario es favorable porque China necesita de carne. La autosuficiencia está en 75%, necesita de carne de ganado. Esto llegó año pasado, en 2022. Ella no hizo la recomposición y necesita comprar carne de ganado. Pero la cuestión es precio de exportación de carne de ganado. En verde es carne, en rojo cerdos y amarillo pollo. Carne de ganado es cara para brasileño, es cara para el mercado internacional. $5.000 la tonelada media, en promedio. De cerdo, 12.400 y pollo, 2.000. Es mitad del precio. China pagó mucho carne de nuestra carne en junio del año pasado. Pagaron 7.300 la tonelada. Hubo un recuo porque Brasil pasó por una inflación. Desde 2021, el mundo está pasando por eso ahora. Inflación tira el poder de compra en cualquier lugar del mundo. Mira lo que está ocurriendo en Francia. Entonces, inflación retira el poder de compra. Entonces, con eso, voy a negociar. Mira acá, China. Pero China ha comprado, esos son datos de junio. China ha comprado más de 120.000 toneladas, casi 140.000 en junio, 110.000 en mayo. Sí, ella está comprando más carne, pero mira lo que ocurre con China. Mira qué interesante. China, juntamente con otros países, batemos el récord en enero, después en febrero recuo, marzo no tuvimos buena exposición, y abril, junio récord y julio previsión acá en este nivel. Compró más carne acá.
pero hubo una renegociación de precios. China está comprando mucha carne de Brasil, movimentando mercados. Eso es importante. 80% de la producción de São Paulo está caminando para China, de carne de ganado. Pero la grande cuestión es, mira el precio pago. El precio pago sale de 7,33 pago por China en rojo para 5,16 en junio. Es prácticamente $2 por kilo a menor. Eso es una presión. Yo no tengo un sobreprecio. Aquel ganado chino que recebia 40 reais, eu recebi mais. Acá recebia mais, porque não tínhamos ganado China, mas agora não se compra mais, porque tem uma precificação menor. China continua comprando em volume, mas temos uma oferta maior de animais. Então, o frigorífico ponía mais carne nesses períodos, mas China também vai haciendo un estoque, porque ella también quiere una carne más barata. Brasil va a continuar a exportar, sí. El mundo necesita mucho de Brasil, Estados Unidos y Brasil. El Brasil va a continuar exportando mucha carne, China también, pero nuevamente, 25-30% va para afuera, lo demás se queda acá. Tenemos la cuestión de consumo interno. Brasil está acá, Estados Unidos, China, volumen grande de producción, menor costo. Eso hace con que el mercado externo sea más favorable en los próximos años. El mercado externo no me preocupa, pero pensando también en otros mercados. Pero la cuestión es el proceso, la transición. Hay un proceso en largo tiempo para llegar. Pensando en precios, en junio de 23 a 2018, vamos a hablar de ciclo productivo, pasar el punto para el profesor Pedro. Está muy barato producir el ganado, es una manera de decir, pero el maíz redució, el farelo también redució, en cuanto el ganado subió 1%, el becerro también. Pero cuando analizamos el pollo, tuvo una queda de 16%, nuevamente. Lo que la industria de pollo hizo. Lo que la industria de pollo hizo. Ella consigue producir cada vez más barato porque es una competición muy pesada, pero la productividad, la conversión alimentar, genética, nutrición, sanidad, manejo, ella consigue poner una carne barata. Cuando competimos en la punta final, vamos a comer pollo todos los días. El escenario es interesante, pensando en la producción de la pecuaria. Rápidamente, granos. Lo que quiero hacer un destaque, estamos con el niño, más lluvia, temperaturas elevadas, entonces tenemos que pensar si estamos mirando para el fin de año, para nuestra línea reproductiva, lo que va a ocurrir. ¿Voy a tener condiciones de alimentación, de pasto? No voy. ¿Qué región estoy del país? ¿Lo que necesito preparar mi ganado? Mi hembra. Esto es muy importante. Hablando de granos, tenemos más producción de maíz. Vamos a tener más producción de maíz para el año que viene. Maíz con una presión baja por relación a los precios debe tener una mejora, pero pensando en líneas generales, estamos con precios más bajos que los últimos 12 años para este año, el año que viene, y permite una relación de cambio mejor. Pero esta relación 2023 es amarillo. Es interesante, sí, pero lo que necesito tener un ganado bueno, un rebaño que sea saludable, con una buena genética, para convertir ese alimento barato en más carne, pero la relación de cambios es muy buena. Y pensando en la soja con más producción el año que viene, y mira la producción del año que viene hasta 2025.
Pero acá estábamos demostrando que los Estados Unidos tuvo una pequeña queda, maíz camina bien. Lo sé que hay una presión de precios, pero vamos a tener más soja en el mercado. Hay un consumo con relación a los alimentos. Tenemos una producción mayor en Argentina, tenemos una producción buena en Brasil, también vamos a tener una producción en Estados Unidos. Entonces, el escenario es bajo para todo el mundo. El cambio, taxa de cambio es 4,70 en Brasil. Hay una competición para exportar. Tenemos un escenario de precios más convidativo. Y para ir caminar para la parte final de la presentación, tengan cuidado con el efecto manada. Todos caminando para el mismo lado. Todos não comem alimentos mais frescos, não bebem água mais fresca. Esto es el grande problema del ganadero. Mira lo que ocurre con el precio del ganado. Terminou 150, era o preço alto, faltava ganado, e também faltava becerro. Em 2015 tuvimos um pico, 16 inversões, e depois apareceu o animal com o mesmo momento do impeachment no Brasil, e então o preço teve uma queda. Se retornou ao patamar de 137, quase 140. Tivemos um problema também de anúncio do presidente Temer, e depois uma queda maior. E nada queria ser por confinamento, faltou animal em começo de setembro. E quando começou o ganado a subir, aumentou a oferta de ganado acá. Depois faltou animal novamente ao fim de ano. Em 2021, pico do becerro, maio quebra e terminou produzindo mais carne. Começamos 290, vaca louca, retorna para o patamar, abril, maio e queda. Ao fim de maio, quem vai ser confinamento este ano? Nadie. Abril, maio, nadie quer hacer confinamento. Junio, el precio cayendo cada vez más con queda. Y lo que el ganadero hizo, confinamento. Empezó junio. Lo que va a ocurrir este año. Lo que va a ocurrir al fin de junio, al fin de septiembre, octubre, noviembre. Vamos a tener más ganado. Ustedes en el campo saben mejor que yo que hay más personas, más ganado de un primer giro tardío, porque el maíz está barato, ganado está un poco mejor, llegó a 260 en la bolsa, porque muchas personas hizo escala, hay frigoríficos con escala hasta noviembre, y el ganadero que no trabajó el margen, él va a negociar y va a tener presión de precio. El animal que entró en confinamiento en junio, 90 días en promedio, julio, agosto, septiembre, octubre. Esto es el punto. Entró, tiene que hacer una traba en precio, hacer contratos. No hay otra salida. Eso es el efecto de rebaño. Todos quisieron confinar, todos quisieron cerrar ganado. Hay una cola de ganado y hasta fin de junio no se encontraba ganado graso. Entonces, el precio finaliza en baja hasta el fin de año del ganado, principalmente acá en noviembre, diciembre, pero mira qué interesante. Este precio acá, ¿cuándo será eso? 270, ¿cuándo será? Abril, mayo. ¿Cuándo yo voy a tener ganado? ¿Puedo planearme para abril o mayo? Todo empiezo de año, los últimos 3 años, enero, febrero, marzo,
promedio foi superior a outubro, novembro e dezembro, porque está concentrando cada vez mais animais de confinamento. Mirem acá, prestem atenção quando vão poner ganado para vender. O ciclo pecuário existe, acá é a previsão a fim de 2023, acá o preço está em queda, vou aumentar o abate de hembras. ¿Por quê? Acá tenho a margem de cria. O pico de becerro de 2021, em abril, há uma queda, e quando há esta queda, a margem de cria também cai. Maio, junho de 2023 está acá, então vou aumentar mais o abate de hembras e vou poner mais hembras no mercado. Mira acá, os dados de IBGE de Brasil, o instituto que hace encuestas. É volume um pouco menor do que ocorreu em 2013 e 2014, mas é ponto para ter atenção. Toda a inversão que hizo em 2019 e 2020, onde vai sair este animal? Tudo que hizo a inversão em 2020 e 2021, o professor Pietro vai mostrar dados de inseminação, foi o maior nível de inseminação. 21 nasceu em 22, houve desfame em 2023, e quando vai transformar-se em boi pronto, listo. Temos mais hembras descartadas no mercado. O preço não passava de R$15 em 2019. Começando a produzir mais hembras, mais vacas no mercado. Esses são dados de julho. R$22 de diferença. Tenho boi gordo de 240 e uma hembra de 217. Qual é o preço do ganado de leite, da vaca de leite? Tenho diferencial maior, mais vaca no mercado. Pero aún julho, ágil de boi gordo para boi magro, delgado, está superior. Desde 2015, foi maior de boi. Quase 10 anos atrás, isto não tínhamos. 70% do custo é boi magro. E o que podemos fazer agora? A reposição está barata. Tanto para hembras, quanto para o ganado macho. Insemina agora. Quando vai nascer os jóvenes? Quanto vai ser o destete? Vou vender em 2026. Este é o futuro da cria. Tudo que foi plantado em 2022 vai nascer, vai ter destete em 2024 e estar listo em 2025. Pero como está o mercado em 2025? Principalmente para becerro. Hicimos inseminação de muitos animais, pero não volvemos lo que era antes de 2019. Muitos ganadeiros estão aumentando a inseminação. Estão vendendo mais Nelore. Porque deixamos de vender sêmen de Angus. O que vai ocorrer com o mercado? Vocês têm que responder-me isso. Porque está faltando? Porque o custo é menor? Porque não estou querendo produzir mais vacas para depois fazer o cruzamento? Este é um ponto importante. Vai faltar ganado, Angus, vai faltar ganado de qualidade, provavelmente. E o ciclo de preço de becerro? Pico em 2002, 2008, depois em 2015, estou falando de 6, 7 anos, e depois 6 anos em 2021. 21, 22, 23, 24. 4 anos de baixa, acá 3 de alta, 4 de barra, 3 de alta ou 2 de alta. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mira que interessante. Pero mais que a queda, este ciclo de 4 anos, quando o becerro
tuvo una queda em promedio 30%, 32% de queda. Pero quando hablamos de alta de becerro de 80%. Tenho uma queda de 35% e uma alta de 80%, mais que 2 vezes mais. Essa é a oportunidade da ganaderia. Essas são as oportunidades deste ano. E contra este pensamento malo que o mercado está, tenho que produzir mais, tenho que aproveitar o custo baixo, porque quanto mais produzo, nesta hacienda acá, por exemplo, quanto mais tenho produção, mais tenho redução de custos por animal. O custo acá em Fazenda Santo Antônio é menor que a média Brasil. O custo por animal acá é R$150 menos. Por quê? Estou produzindo mais animal por vaca, animais mais pesados, e meu resultado, quando veo meu animal mais pesado, eu ganho mais. Ganho mais R$100.000 mais, praticamente. A conta é de 11,5 el quilo, pero el vender por 15, ele recebeu 1,5 a mais. Então, ele ganhou muito mais que o vecino. Isso é extremamente importante. Estamos produzindo mais carne. Há mais carne no mercado com menos animais. E o que é importante agora? Acá é o confinamento. Estou terminando. Estes são 72 confinamentos que acompanhamos. Desde 2015 até 2022. E sempre os melhores retornos acá são os primeiros. Então, estamos na ordem de maior por menor. O retorno financeiro, melhor retorno, melhor custo, melhor ganho de peso. Melhor retorno, menor custo, melhor rendimento de carcaça. 2018. Segundo melhor ganho. 2019. Melhor retorno e melhor preço. Segundo melhor retorno. E 2020. Melhor retorno, menor custo e melhor retorno e melhor preço em 2021. 2022, melhor retorno, melhor custo. Em 8 anos, em 2 anos apenas, o preço foi o que nos trajo o melhor retorno para os confinadores. O preço é importante, pero mirando acá, menor custo, eu produzo mais carne, reduzindo meu custo de produção. Quando estou produzindo mais quilogramas, mais por animal. Isso é muito importante. Por que o confinamento é importante? E voltando à questão de preço. Em 2018, o confinamento era 12% de abate, hoje 23%, quase 24%. Eu tenho mais animais. E o que o confinamento está buscando? Animais melhores geneticamente, com nutrição boa, com correto protocolo sanitário. Pecuária ha cambiado. Este ano, vamos ter o mesmo número de animais confinados que vão sair de setembro, outubro e novembro. A ganaderia está tecnificando-se desde a parte de produção, reprodução, até terminação. Animais em confinamento, os abatidos, requerem animais melhores entrando em confinamento. Desafios que hablamos. Gestão, fazer controle de custos, gestão comercial, informação de mercado, gestão de riscos, seguridade do ganado, mercado futuro. Em considerações finais, há os principais pontos acá. O que quero fazer uma informação de destaque para passar para depois falar professor Baruceno. Temos cenário de incerteza política em todo o mundo. Tenho uma oferta maior que está se regularizando, pero aún vamos a ter a tendência de ser líderes globais, mesmo com a influência, por exemplo, com os pollos. O custo de nutrição está com queda. E já começamos o segundo semestre, há a tendência de cair.
e permanecer em um patamar elevado, e enfoque cada vez maior em consumidor. Consumidor que quer volume e qualidade. Temos que buscar cada vez mais a produção sustentável. Quando pensamos na reprodução em estratégias, é importante fazer um destaque deste ponto. Necessito realmente pensar nos próximos anos. 2023 já foi, mas já foi pensando em terminação. 2023 empieza a reprodução pensando em 24, 25, 26. Como que me gostaria estar em 2026? Como quero estar em 25? Há muitas oportunidades de custo mais baixo, de reposição, de becerras, que puedo prepará-las para ter uma produção favorável em 2025, 26, 27, quando o mercado chegando a preços elevados. Agradeço a todos acá por a invitação do equipe do Ourofino e vou passar a hora para o professor Pietro falar. Desculpe-me porque falei pouco demais e passei pouco de tempo. Muitas graças, Tiago, por tu participação. Felicitações por a apresentação em nosso webinar. Antes de passarmos a palavra para o professor Pietro, é importante tu que estás acompanhando nós acá, qualquer dúvida que tenham, podem escrever em nosso Q&A ou em nosso chat de YouTube Brasil, o Saúde Animal, podem utilizar, podem pôr em chat de Zoom também acá em Q&A. Para continuarmos acá, vamos a conhecer pouco sobre a linha de reprodução do Ourofino, que é a mais completa do mercado. E só sendo uma informação importante é que estamos com condições especiais de nossos protocolos. Então, antes de comprar o protocolo, procura equipe de Ourofino em tu região para saber dessas condições imperdíveis e especiais. Mira acá agora. Que a linha de reprodução da Ourofino Saúde Animal está entre as líderes de mercado no Brasil. Uma linha completa de produtos para todos os protocolos que garante qualidade, resultado e performance para as fêmeas produzirem mais e melhor. A Ourofino sempre esteve à frente das pesquisas em protocolos reprodutivos, com mais de 70 artigos e resumos publicados nos últimos 5 anos. A plataforma Sincronize fornece conhecimento, informações técnicas e gestão de dados reprodutivos, estreitando ainda mais o relacionamento com o médico veterinário. A linha de reprodução Ourofino também é conhecida pela inovação. Além da primeira P4 injetável do mercado de longação para bovinos, a Ourofino é pioneira em protocolos de fêmeas de corte, com indução de ciclicidade em novilhas e protocolo pré-sync, e em fêmeas de leite, com indução de lactação e ATF em vacas desafio. E é com todas essas inovações que a Ourofino está reimaginando a reprodução animal, oferecendo tecnologia e conhecimento para você aperfeiçoar os melhores resultados em produtividade. Reimagine você também e comprove os resultados da linha de reprodução mais completa do Brasil. De volta aqui do estúdio da Ourofino. Estamos acá no estúdio de Ourofino, interior de São Paulo, Brasil. Esta é a linha de reprodução de Ourofino mais completa do mercado. E somente uma informação com relação às perguntas, vamos a responder as questões em nossa discussão depois da charla do professor Pietro. Hablando do professor Pietro, invito a cada professor para participar com nós do webinar, que é professor titular da Universidade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Professor, é um prazer tê-lo aqui em Ourofino. Passo para ti para tu falar agora. Buenas noches. Eu que agradeço a invitação de Ourofino. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar pouco de ciência e tecnologia, também junto com o Tiago. Depois dessa grande apresentação sobre o tema que vai ajudar
para associarmos os dados da reprodução com os dados econômicos, que são muito importantes a ser esta análise. Muchas gracias. Vou começar já, passando a minha apresentação. Imagino que já esteja tudo bem, tudo correto. Passarmos à diapositiva. Fomos invitados para falar um pouco sobre o mercado da reprodução, principalmente em tempos de baixa em valor, como Tiago já falou, de pontos importantes econômicos, o que traz mais retorno econômico quando falamos do ponto de vista reprodutivo. Monta natural ou a inseminação artificial em tempo fio? Através da sincronização. Vamos começar trazendo alguns conceitos importantes, porque IATF é eficiência reprodutiva e produtiva. Vamos atrair conceitos ligados a produzir mais por hectare e menor impacto ambiental. E recordando também que 57% de nossa área é coberta por florestas naturais, um patrimônio espetacular. Poucos países do mundo conseguem produzir tantos alimentos e manter as florestas naturais. E para continuarmos colaborando, temos que compreender a ocupação da terra com relação a nossa ganaderia, que ocupa 20% do território do Brasil, e a agricultura, que ocupa 7-8% do território nacional. Então, é importante este cálculo, porque a ganaderia é a atividade que mais ocupa espaço e terra em Brasil, 2,6 mais com relação à agricultura. E pegando com relação à ganaderia, que são 20% da área do Brasil, temos o sistema de produção de ganaderia. O sistema de la cría é o sistema que mais ocupa espaço, 70% da terra ocupada por la ganaderia é relacionada por el sistema de la cría. Que é o que vamos a falar hoje, como melhorar a eficiência desse sistema. Ocupa 14% do pastaje em Brasil. O que em tipos de aplicação de tecnologia em la cría, há um impacto direto em la sustentabilidade da ocupação da terra e da sustentabilidade da produção de carne e leite em Brasil. Falando um pouco sobre eficiência reprodutiva, como está a eficiência, e acá há um dado de Tiago, que sempre levamos em consideração em nossas análises, porque é um benchmark muito interessante, é o percentual de bezerros produzidos para 100 vacas em vários países do mundo. E acá em Brasil, verificando o Brasil, em termos de produção, bezerro por cada 100 vacas, temos uma possibilidade de melhorar nossos patamares de 60% para 80%, de acordo com vários países do mundo, porque já chegaram a este nível de eficiência reprodutiva. Aí acá um primeiro desafio. Temos a ganaderia de cria, que ocupa 70% de pastaje em Brasil, necessitando passar do patamar de 60% para 80%. E outro índice que poderemos mirar é que a idade do primeiro parto em Brasil, pensando em benchmark em outros países, é muito mais baixa do que deveria. Poderíamos estar trabalhando com idades próximas a 2 anos e trabalhando com idades próximas a 4. São os pontos que temos que mirar de eficiência reprodutiva em Brasil, e é possível melhorar isso, porque há tecnologias hoje em dia para melhorar a quantidade de bezerros produzidos por vaca em reprodução, además de diminuir a idade do primeiro parto e primeira concepção. Há exemplo de outros países, por exemplo, que são grandes
grandes aniversarios de Brasil. Acá hay algunos datos. En azul pueden mirar la cantidad de vacas en edad reproductiva. En rojo, la cantidad de becerros producidos, en torno de 50 millones de becerros por año. Y acá la tasa de becerros producidos por vacas y novillas en edad reproductiva. Mira que mejorar la edad al primer parto y aumentar la producción de becerros por vaca por año, vamos a intentar cambiar este patamar de producción de becerros por hembras en reproducción que está relativamente estagnado en este análisis que hicimos acá de Anuopec. Mira cómo es importante. Si estamos hablando de ocupación de la tierra, sustentabilidad, reducindo de 48 a 24 meses al primer parto, producindo 10 millones de toneladas equivalente de carne, o que vamos a tener aumento de pastajes, de pastos para recría de hembras jóvenes, pasando de 30 millones de hectáreas. Libera-se uma grande quantidade de área de pastos, porque sabemos que as hembras jóvenes, por unidade animal, ocupam muito pasto na recria, Passando de 60% a 80%, a taxa de nascimento produziríamos a mesma quantidade, 10 milhões de toneladas. E mira como é possível otimizar a ocupação da terra, resultando, então, em dos índices zootécnicos, 45 milhões de hectares a menor, ou 26% da área atual de pastos. Isto para produzir a mesma quantidade, 10 milhões de toneladas de carne por ano. Se a ganaderia há demanda para ocupar essa terra de pastos e produtividade de quilos que produzimos de carne por ano, poderíamos, então, diminuir não somente a quantidade de pastos, mas utilizar essa quantidade de pastos e produzir 8 milhões de toneladas a mais, utilizando índices zootécnicos de la novida, ou 1,2, aumentando a produção de becerros por vaca, ou seja, ou se reduz 45 milhões de hectares produzindo a mesma coisa, 10 milhões de toneladas, ou ocupamos 45 milhões de toneladas, produzindo 3 milhões de toneladas a mais, que representam 12 mil milhões de dólares por ano. Mira como é dos índices zootécnicos e o impacto da sustentabilidade da pecuária, da ganaderia. Acá teríamos outro conceito importante para falar. Dentro da cadeia de produção, que é do ciclo de carbono ou da emissão de CO2 durante a produção da ganaderia. Este é um estudo que estamos fazendo com estes órgãos, Embrapa, Cargill e a Universidade de São Paulo, para tentar entender, compreender o ciclo de vida na produção da ganaderia. E mira que acá há 10 pontos que vão dentro da hacienda e fora. É um trabalho que estamos fazendo na finalização e que há uma professora da Universidade de São Paulo que está sendo responsável por este estudo, mas uma importante informação é que no ciclo de carbono, 41% é produzido por metano entérico. Todo o que hacemos para 1 quilo de carne produzir 1 quilo de leite e encurtar ciclos reprodutivos e produtivos e fazer com que o animal seja mais eficiente em la conversão de alimento, produzindo menos metano, temos impacto direto em la sustentabilidade, em la produção de CO2 equivalente. Por que estou falando isso? Porque estamos fazendo estudos em impacto da fertilidade em la redução de produção de CO2 equivalente com relação ao quilo de becerro. Hicimos um estudo de 2 sistemas de produção para a produção de 400 becerros machos, com 1000 matrizes,
com baixa eficiência reprodutiva acá e depois com alta eficiência reprodutiva, sempre trabalhando esses dois índices. Trabalhando ocupação da terra, temos uma menor ocupação da terra, uma menor reprodução de CO2 equivalente por quilo de carne de becerro produzido, e isso equivale a uma redução de pastos de 37%, generando um crédito de carbono de 1.400 toneladas por ano, que é equivalente a poner o valor de mercado de $60, por exemplo, a tonelada. Vamos a ter $84.000 de crédito de carbono, que vai ser provavelmente uma das moedas do futuro. Melhorar a eficiência reprodutiva significa diminuir hasta 40% a emissão de CO2 por quilo de becerro produzido. Isso é muito importante. E como referência, podremos ligar a índices mais eficientes de produção? Vou mostrar-lhes uma informação importante, fazendo uma comparação com Estados Unidos, porque hoje podemos dizer que Estados Unidos é um grande competidor com relação ao mercado de carne. Em Brasil, temos mais de 200 milhões, eles 89 milhões, nós temos 90 milhões de matrizes, eles têm 40, eles produzem 73 quilos de animais por ano, nós estamos produzindo 45. Mira acá, porque eles têm mais eficiência com relação a quilo que o Brasil. Isso hace com que os americanos, com menos da metade dos animais que nós temos, produzam mais toneladas de animais, sendo o terceiro maior rebanho. E nós, com o maior, somos o segundo produtor. Nos demonstra que, se podemos chegar a esse nível tecnológico, optimizando cada vez mais a eficiência da ganaderia, e vamos alegar porque vamos a produzir muito aún, como já foi antecipado por Tiago. Acá, comparando a ganaderia brasileira, temos uma ganaderia distribuída de norte a sul do Brasil, com a maior ração de cebu, 80% é cebu e uma menor de taurino. O que isso é importante com relação à eficiência reprodutiva? Recordando que, com a pecuária tradicional americana, ou de Europa, ou de países que trabalham lejos do Equador, e há muito taurino com gestação mais curta, eles têm para a produção de becerro por ano, é uma meta, para chegar a alta eficiência, teríamos 87 dias para ter uma hembra esperando becerro. 80% de nosso rebanho é cebu. E qual é uma característica de cebu? Ter uma gestação um pouco mais larga. Temos 20 dias a menos para ter uma hembra cebu prenha para becerro por ano. Temos que ser mais eficientes em el pós-parto, que americanos ou europeus têm tempo para ter uma taurina embarazada. Estamos em desvantagem e temos que agir rapidamente, não deixar a vaca atrasar em pós-parto para produzir por ano. Isso é muito importante e dos pontos mais importantes para discutirmos também. O primeiro, valorização histórica do becerro, que hace com que tenhamos tecnologia na cria, e esse desenvolvimento da tecnologia que principalmente vamos falar de ATF. Mira comer becerro ha valorado de 80 hasta nuestros días. El becerro valía 5 y ahora vale 9. Mira cómo ocurrió la valorización. Transferimos el valor de la recría para cría. Es bueno para investir en tecnología. Com 100 ganados que estamos em abate,
El criador compra menos becerro y transfirió valor para la cría. Esto es importante para el sector de cría. Y mismo así, lo que ocurrió con el sector de cría recientemente. Hacemos un estudio de mercado donde tenemos informaciones de la primera queda de la tecnología ETF. A pesar de toda la valoración del becerro, evolución tecnológica, entre 2021 y 2022, el mercado de ETF tuvo una queda de 5%, pero ya está muy bien explicado por Tiago la cuestión de los ciclos de la ganadería. Estamos en el ciclo de baja, porque hay muchos animales en el mercado y tuvimos pico de precios, aumento de precios que tuvimos un reflejo en cada vez menor en retención de matrices en producción de becerros. Y esto ocurre en los datos que tenemos acá, en los últimos 22 años de análisis, 22 años, mejoramos mucho. Pasamos de 7 millones de dosis porque inseminamos 5% de las matrices en 2002 para 25 millones de dosis comercializadas, que representan 22% de las matrices. Aumentamos en casi 400% la venta de semen, pasando de 5 para 22% de la cantidad de matrices inseminadas. Tuvimos una evolución fuerte, pero mira que tenemos un aumento y queda de venta de semen, aumento y queda. Tuvimos en 2005 una fiebre aftosa con la queda de precio, el criador redució la compra de semen. Tuvimos en 2016 problemas de valoración y queda de precio de becerro, que refletió en queda de semen, y ahora estamos por más un ciclo. Pero mira que hay un ciclo que se consigue mantener un alto nivel, alta cantidad de comercialización de semen, y estamos pasando por más un ciclo que ocurre y ya fue explicado muy bien por Tiago. Eso mostrando que a pesar de este ciclo, tuvimos una evolución tecnológica considerable de la aplicación de ETF, que pasó de 1% de la dosis para 98%. Mira que el mercado de ETF de inseminación son paralelos. Por eso, la primera vez detectamos una queda de ETF, porque la dosis de semen está relacionada para el venda de protocolo de ETF. Los mercados están acá y están siguiendo paralelamente. Para compreender, pasar de 100 mil para 25 millones de protocolos comercializados em 20 anos, nos demonstra que temos uma tecnologia que estamos entregando para a produção de becerros em Brasil, que se chama IATF. E por que estamos falando com vocês? E qual é o enfoque hoje de nossa charla? É porque deixamos de utilizar agora com esta queda do preço de los becerros, aproximadamente 2 milhões de protocolos deixaram de ser realizados em Brasil. E quando não se hace um protocolo de sincronização de IATF, tu opção é poner monta natural. Vamos a trazer rapidamente informações demonstrando como é importante continuar a tecnologia, não somente por las informações econômicas que já foram apresentadas, mas também de eficiência reprodutiva. Mira que em Brasil, em condições de Brasil de manejo, utilizando vaca a pasto, que é a realidade do Brasil, o que temos? Temos uma característica forte de la vaca não ter cielo em pós-parto precoce, quando já deveria estar embarazada, não manifestando cielo, não pode ser inseminada nem coberta por el buey. Isto é muito frequente em la ganadería brasileña. Quando esta vaca que deveria estar embarazada com mais rápido, el primer cio, el pós-parto tardio,
ella no va a producir becerro por año. Y sabemos que hay una grande porcentaje en que no manifiesta hacerlo cuando debería estar. Y lo que hacemos por el conocimiento fisiológico de la vaca, ella produciendo estrógeno y progesterona, utilizamos hormônios bioidênticos para inducir ovulación precoce en posparto precoce. Como esta ovulación es sincronizada, ya entramos acá con la tecnología de reproducción, con la inseminación artificial, que es el mejoramiento genético. Estamos mejorando la fertilidad, eficiencia reproductiva, haciendo a la vaca aumentar la probabilidad de empreñar con posparto precoce, 40 y 50 días posparto, que ella ya estará inseminada, y caso no esté vacía, estamos induciendo incluso la ciclicidad, haciendo con que manifieste celo para poner toros de repase o resincronizar estas hembras que con problemas de reproducción asistida. Esto es lo que hacemos, mejoramos la eficiencia reproductiva. Y eso hace con que la vaca produza 1 becerro por vaca por año, aumentando la eficiencia reproductiva. Eso es lo que hacemos. ¿Será que esto es bueno? Mira, un estudio que hicimos con una gran cantidad de vacas, mira que en rojo es la preñez de una estación de monta natural. En azul es una hembra que recibió una IATF con una monta natural. Ellos emprenhan más con la biotecnología, demostrando que anticipa la concepción y hace con que la vaca tenga 12 meses, 30 veces más vacas embarazadas y 150 veces en los primeros 30 días, en 45 días la diferencia era 70%, y al fin de la estación, 11%. Lo que verificamos acá, que la reproducción asistida anticipa a vaca estar embarazada en la estación de monta y posibilita un becerro de alto valor genético. Son cosas importantes. Esse impacto de la anticipación ocurre incluso mejorando la fertilidad, no solamente en aquel año, pero en la próxima, que va a llegar en el año siguiente. Por ejemplo, vaca que tiene una preñez más temprana, tiene un parto más temprano, se atrasa, tiene un retraso de la concepción, retrasa el parto del año siguiente. Una vaca que ha empeñado en la estación de monta, va a parir en la estación de monta, la posibilidad de tener una nueva embarazo disminuye mucho. Hembra que tiene una embarazo, se queda embarazada temprano, tiene todo el ciclo más temprano todos los años, y la hacienda tiene un alto ciclo reproductivo, no dejando retrasos en la estación de monta. Se tirar la IATF y tener un retraso en la concepción, el parto del año siguiente tendrá un retraso del próximo año y así sucesivamente hasta que la hembra no consiga más estar embarazada en la estación de monta. Hay un prejuicio en el primer año y en los próximos años dejaron la tecnología de IATF que para empreñar el inicio de estación de monta. Hay acá un trabajo donde utilizaron 13.000 hembras y analizó si la probabilidad de reconcepción de hembras que están embarazadas más temprano y otras que no. Mira la cantidad de animales y la disminución de eficiencias reproductivas con el retraso en la reproducción, en la concepción y el parto de las vacas. Y otro punto, sacando, por ejemplo, una hembra, una hacienda con 90% de preñez con alta concentración al fin, o en empiezo de la estación de monta. Mira acá que hay con monta natural que hay un retraso en la concepción. Esta anticipación hace con que los becerros
tenga nascimento temprano, e nos demonstra que este peso maior de los becerros hace com que haya la misma eficiência reprodutiva, com a mesma eficiência, se produza mais 20% mais com eficiência ou com a venta ou em quilo de becerros quando se antecipa a concepção, mesmo com a mesma taxa de prenhez. Emprenhar temprano produz becerros tempranos, que isto é o melhor tipo para qualquer tipo de ganaderia. Aí outro ciclo positivo, é o ciclo de fazer uma prenhez temprano para ter um parto de uma novilha de alta eficiência reprodutiva. A hembra que emprenha cedo, hacen este test temprano e depois esta becerra será inseminada com 14 meses para otimizar a idade da primeira concepção. Há uma eficiência superior do que com relação a retrasos. Quando há retrasos, nossa becerra vai ter um nascimento mais tarde e terá menos tempo de inseminação como estação de monta, como novilha precoce. Quanto mais há retraso da concepção, mais a novilha será jovem para ser inseminada e mais temos que gastar com nutrição para recuperar esta queda de peso para tentar melhorar a eficiência reprodutiva como novilha precoce. Com o macho não é diferente. Vaca que tem prenhez temprano tiene hay o parto temprano. Vamos ter acá uma idade diferenciada por conta da prenhez. Mira que o peso ao destete 1458, pues, em época de nascimento, que foi 23 quilos superior para quem tuvo nascimento em início, em peso de estação de monta, eles já entraram 49 quilos quando tiveram nascimento em confinamento e nascimento, ganharam 27 quilos durante o confinamento e quedaram-se 10 diárias a menor em confinamento por serem hijos de vacas que tiveram prenhez, que emprenharam, que tiveram prenhez temprano, comparados com aqueles que tiveram a prenhez tardia. Mira que os efeitos são positivos. A ETF provoca antecipação da prenhez, antecipação do período de parto, aumenta o peso do becerro, mejora a puberdade da hembra e antecipa a idade da vaca. Mira como que essa ferramenta está dentro do ciclo reprodutivo, que é um ciclo de alta fertilidade. Mira como é importante esta ferramenta reprodutiva, ajudando a cadeia produtiva para ser sustentável. Sabemos também que traz retornos econômicos. Hicimos um trabalho com esses grupos e mira que nesta análise, para cada real que hicimos inversão em 2014, tivemos 4 reais de retorno, que foi aumentando esta taxa de retorno por real com inversão, porque Tiago nos demonstrou que, historicamente, chegamos a um pico de valor em 2021, e aumento muito forte de becerro e não tão forte, pero não tão forte de insumos, chegando a R$1 para IATF, e o criador tinha R$6 de retorno. Mira quanto é positiva essa tecnologia. Analisando historicamente, quanto o IATF era o custo em valor de becerro, foi diminuindo. Em 20 anos, passamos de 37%, uma prenhez por IATF, para 5%. Mira como hoje o criador tem uma ferramenta muito favorável para utilizar em seus rebanhos com relação à monta natural, que é muito interessante o criador pensar nisso. E pensando em que Tiago falou, os ciclos de valor, com esse dado de CPE, cada vez que tem um pico,
de precio cuando empieza a caer, disminuimos la inseminación. ¿Por quê? Porque é um ciclo de barra. Obviamente, é um comportamento de mercado, como o Tiago falou com nós, genera grandes oportunidades. E a pergunta qual é? Quando vamos a volver a ter o preço mais alto? Pensamos que é muito rápido. Agora, pode ser uma grande oportunidade para produzir a baixo valor o becerro, fazer a reprodução de hembras, para preparar para essa retomada de mercado. Tudo isso tem grande sentido. Obviamente, com o valor de becerro mais baixo, em insumo elevado, temos uma taxa de retorno um pouco mais baixa, alrededor de R$3 para cada R$1 em conversão. Para produzir um becerro hoje, poderíamos ter um aumento dessa taxa de retorno se este becerro tuviera una recuperación de precios en los próximos años que probablemente deba ocurrir. Este es un escenario que continúa positivo con relación a monta natural y puede ser una gran oportunidad para recuperaciones de precio para volver a tener patamares de retorno próximos a los que tuvimos en 2021. Y no es solamente ETF Toro, tenemos la resincronización que puede disminuir la cantidad utilizando 2 a 3 inseminações. Mira, um dado acá que hicimos um análise onde verificamos que incluso a resincronização, o preço de uma prenhez por resincronização pode ser menor que com monta natural, mostrando que economicamente a resincronização pode ser uma eficiente ferramenta para utilizarmos. Outra coisa que a ganaderia está preparando-se em Brasil é para cambiar este patamar com relação à idade da primeira concepção e primeiro parto. Sacando, por exemplo, na hacienda de 2.000 hectares, com 350 novilhas em Brasil, vendendo machos a destete, com idades da primeira concepção, está próximo de 3 anos, próximo de 4 anos, temos 3 anos de categoria na hacienda para atrair o primeiro parto. 41% da área de cria está sendo utilizada para a recria de becerras de 1 a 2 anos, 2 a 3 anos, 3 a 4 anos. Utilizando a tecnologia e empregando as becerras com 1 ano, vão desaparecer 2 categorias da hacienda, de 2 a 3 e 3 a 4. Desaparecendo esta categoria, vamos a liberar pasto, e este pasto podemos fazer uma inclusão de mais 400 vacas de uma hacienda de 1.000 animais, aumentando em 43% da produção por hectare, corrigindo um índice zootécnico, a idade e a concepção ao primeiro parto. E assim vamos ter 21% de área de cria e não mais 21. Esto es uno de los puntos de la ganadería brasileña. Muchos criadores están haciendo esto en Brasil y pienso que será el futuro de la ganadería. ¿Por qué? Porque está muy alineado con la productividad. Mira, a la becerra está acá, nació, empreñó tuvo una preñez con 3 años, a primeira cria em 4 anos. Se diminuirmos para 2 anos, ela vai a ter o parto e trazer 2 becerros em 4 anos. E, fazendo uma prenhez com 1 ano, vai ter 3 becerros em 4 anos. Mira, o aumento significativo em relação à eficiência de reprodução. E o ganho se dá para a próxima geração. Acá é muito tempo para a próxima geração chegar. E aí pouco ganho genético. Acá se melhora um pouco mais, passando de 4 para 3, e fazendo uma prenhez mais temprano, o ganho genético, o cambio de geração é em 2 anos. E poderemos ter esses mesmos 4 anos dos saltos genéticos. Quando estamos tendo em promédio um salto em Brasil. Não é somente aumentar a produtividade no tempo, e sim melhorar
o ganho genético em processo. Isto é muito importante. E para isso, temos que compreender mais da fisiologia, da mesma maneira que a vaca, há ondas foliculares, a novilha também tiene prepúbere, hay ondas foliculares, olas foliculares, hasta llegar a la primera ovulación, hay un ciclo más corto, después un ciclo fisiológico y después maturidad sexual. Conociendo eso, y conociendo que la novilha prepúbere hay un útero subdesarrollado y la novilha que está haciendo la ciclaje tiene un útero más desarrollado, lo que podremos hacer? A novilha que demoraria para ovular, vamos a tratarla com hormonas bioidênticos, induzindo a ovulação programada de esta novilha, para que tenha uma ovulação. Esta ovulação vai fazer com que tenha um corpo lúteo, tenha um ciclo de progesterona, tenha uma melhora de desenvolvimento uterino e a possibilidade de receber uma IATF. A IATF e a programação da sincronização possibilita antecipar a idade do primeiro parto. Conhecendo a base fisiológica, se controla a fertilidade das novilhas. E isto é muito importante, porque esta é uma novilha Nelore, em Tabapuã, onde há vários anos se produziu em larga escala, com concepção com 1 ano e parto com 2 anos. E isto é perfeitamente possível e se cambia muito a eficiência da ganaderia em Brasil. Em resumo, comparando IATF com monta, se percebe que a IATF aumenta a eficiência reprodutiva e o ganho genético do processo de evolução e já reduz o parto e a concepção, reduzindo o parto e concepção, não deixando o retraso da concepção e do parto, se consegue aumentar a taxa de prenhez ao ano, passando para 70-80%, e fazendo com que a vaca tenha um intervalo próximo a 12 meses, um becerro ao ano, e a vaca parida é a monta natural, que temos ganhos evidentes, e comparando com a monta natural, que se pode induzir a ciclicidade em novilhas e fazer a primeira inseminação e a idade, a primeira concepção e o primeiro parto, que é outro grande gargalo da ganaderia. E toda vez que ponemos touros e novilhas, os touros vão cobrir as novilhas a partir de quando a novilha empieza a puberdade. E hoje temos tecnologia para corrigir 2 pontos importantes. Aumentando a taxa de becerros nascidos por vaca em reprodução, reduzindo a idade por tempo de concepção e aumenta a produtividade. E eu demonstrei dados de rentabilidade econômica da ganaderia de corte. Para discutirmos, é uma ferramenta extremamente importante que deve ser utilizada principalmente agora, que é uma oportunidade do criador produzir o becerro hoje com custos baixos e vender na época onde há uma valoração do ciclo da ganaderia. E fazendo uma recapitulação, Brasil passou uma vez mais de um número pequeno de doses e protocolos de IATF feitos há 20 anos, um número significativo. Passamos de 5% para 20%, mais de 20% de vacas inseminadas, chegando a uma média, um promédio mundial. Foi um grande avanço tecnológico da pecuária, muito importante, dentro destes últimos 20 anos, pero na ganaderia brasileira, mira a oportunidade que temos. Produzimos hoje 20% de los becerros por inseminação e 80% por monta natural.
Esto es la cantidad que tenemos de cerros producidos. Haciendo una cuenta, que en Brasil, 90 millones de hembras en reproducción necesitan de 3 millones de toros. Si estos fueran repuestos, con 600.000 toros entrando para hacer la reposición, tenemos datos informativos del programa de mejoramiento genético que ofrecemos por año 50.000 toros con variación genética, pero si necesitamos de 50.000, estamos ofertando 50.000, 8 a 10% de los toros que entran para la reposición en Brasil tienen variación genética, pero haciendo la cuenta que 90% no tiene variación genética, 90% de los becerros producidos de toros no tiene variación genética. Y eso es un gargalo, es un punto, un desafío de la ganadería brasileña. Tuvimos una evolución de la IETF, pasamos por una cantidad de inseminación, pero hay una gran cantidad aún de becerros nacidos por monta natural y está en estos toros de monta natural, 90% son de toros sin avaliación genética. Y acá, Rodrigo Albuquerque hizo un análisis que acompañamos por las noticias, ¿no?, que recibimos, que él también nos pasó, donde él hizo un estudio que 95% de los refugios de confinamiento son hijos de toro de cabecera del ganado. Hizo un análisis haciendo un rastreo en los animales y miró que los becerros de IATF tuvieron un gano de peso diario superior y un desempeño superior también de los hijos que llegaban de monta natural, haciendo un refuerzo de la importancia de utilizar la tecnología, mejoramiento genético y optimizar el sistema de reproducción, incluso el confinamiento, que es una gran demanda para el futuro y eficiencia de la ganadería. Otro grande punto que tenemos que mirar para la utilización de tecnología es la formación de personas para trabajar en el campo. Hacemos el análisis de mercado para estimar la cantidad de especialistas para controlar la cantidad de inseminaciones realizadas. 26 millones de procedimientos de sincronización demandan 7.000 especialistas trabajando en el campo. Mira que necesitamos de muchas personas especializadas, formación de personas ofreciendo servicios de calidad de la cadena de producción es uno de los gargalos que tenemos para llegar a niveles mayores de inseminación. Con 7.000 personas, producimos 27% de becerros. Si quisermos llegar a 40, 50% de becerros nacidos por tecnología, vamos a necesitar de más personas calificadas. Recordando que la importancia de la ciencia y tecnología, tener procesos establecidos en la realidad brasileña, la importancia de las instituciones desarrollando productos en parcería con la iniciativa privada, que es lo que hacemos. Trabajamos con muchas compañías que siempre desarrollaron, una de las compañías fue Orofino, con la colaboración de universidad e empresa, no solamente para desarrollar los productos de procesos, pero también para la formación de personas. Hoy estamos hablando, por ejemplo, ciencia y tecnología, intentando llevar información al campo para formación de mano de obra calificada. Esto es muy importante. Va a generar valor, desarrollo y hacer con que la ganadería sea cada vez más productiva y sustentable, haciendo con que produza más carne con menor impacto posible, colaborando para la reducción del impacto ambiental, como ya sabemos que puede ocurrir. Quiero agradecer a todo nuestro equipo de trabajo de la Universidad de São Paulo, las instituciones y las compañías, y agradecemos mucho a Orofino
por la colaboración de muchos y muchos años en desarrollo de ciencia y tecnología. Estoy disponible para dudas. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, estoy disponible para responder acá. Muchas gracias, profesor Pietro, por tu participación. Felicitaciones también por tu participación en tu presentación. En algunos minutos se vuelve el profesor para responder algunas preguntas que fueron seleccionadas por nuestro equipo. Antes de empezarmos esta parte de preguntas, quero decir um recordatório e explicar que Ouro Fino há um ecossistema de soluções digitais que está disponível para o Brasil. Ouro Fino é uma companhia que se preocupa em levar conhecimento para o campo. Uma dessas plataformas é a Use Saber, que é uma trajetória de conhecimento onde se encontra muitos cursos de gestão de pessoas, negócios, competências técnicas. Se entra nessa plataforma por aiusaber.ourofino.com e hace um cadastro para capacitar-se. Outro serviço interessante é a Use Help, que é o serviço de teleorientação veterinária sem custos. Pode ser feito por el teléfono, que qualquer dúvida que tenha, podem perguntar produtos, soluções Ouro Fino, enfermedades que podem acometer os animais, podem entrar em contato com nossa equipe. O telefone que temos, esse serviço, funciona de lunes a viernes, de las 8 da manhã hasta 5 da tarde, de horário de Brasília, de Brasil. Agora, o recordatório é para vocês de Latinoamérica também. Também estamos muito preocupados em levar conhecimento para vocês. E temos acá Ouro Fino em Campo, que é disponibilizado por nosso YouTube, Saúde Animal, e também o podcast Ganaderia Ouro Fino, que tem muitas informações interessantes sobre a ganaderia. E não perca, se nos seguimos, por favor, siga, porque o podcast Ganaderia Ouro Fino está disponível em las principais plataformas de áudio. Então, penso que todos que estão aqui acompanhando a nós neste webinar, Touro contra IATF, quem ganha, está muito ansioso para este momento de las dudas que foram enviadas em nossos chats em YouTube e em Zoom. A mesa redonda será comandada por nosso gerente de marketing de Unidade de Negócios de Animais de Produção, Bruno Freitas, e com ele participa também veterinários de Ouro Fino, Igor Mota, Flávia Ellis e nossos invitados de hoje, professor Pietro e Tiago Carvalho. Bruno, é contigo. Muitas graças, Márcio. Vamos aproveitar a hora, agradecer a todos vocês que estão na transmissão hoje, tantas pessoas assistindo e todos os que estão escutando, participaram com nós. A conversa, a charla é boa e vamos a espalhar, ter mais conhecimento unos con nosotros. Entonces, voy a hacer un refuerzo también, Márcios. No compren protocolos sin hablar con nosotros antes y conferir las condiciones que tenemos acá, que son realmente muy buenas. Mi primera pregunta es para o professor Tiago. Professor, tuvimos uma pergunta de YouTube a respeito de exportação de ganado em pie. Penso que é um parceiro nosso, que o cliente exporta becerro em pie. Isto é uma tendência de continuar a aumentar? O que pensas sobre isso? Qual é a tua opinião ou a opinião do mercado? Muitas graças pela pergunta. Creio que é um mercado regional. Em que sentido? Quando miramos o Rio Grande do Sul, por exemplo, por o estado de Pará, Santa Catarina, outros estados também podem exportar, mas sim, pode ser uma oportunidade interessante e a tendência é que isso se vuelva a ocorrer depois dessa crise sanitária e também financeira que miramos em todo o mundo. É uma tendência de ser positiva e retornar o que foi observado há alguns anos. É uma alternativa para essas regiões que mencionei, he mencionado.
é uma pergunta também acá muito interessante, tanto para o professor Pietro quanto para Tiago. Como miran a questão do Niño e o que esse fenômeno climático pode impactar no ciclo pecuário de toda a Latinoamérica? Bom, vamos lá, Pietro. Eu até comentei rapidamente. Eu falei rapidamente pouco das condições de temperatura que o Niño pode provocar. Logicamente que temos uma problemática em Austrália e pensei que estava conversando com algumas pessoas e também para algumas pessoas que fazem estudos com sociologia rural, algumas pessoas da área, e estamos sempre debatendo. Muitas vezes temos algumas peças que temos que conviver com problemas climáticos. El Niño pode impactar em ciclo, mas há outros fatores que podem impactar em ciclo. Por exemplo, reduzimos muito bem e melhorando a genética do rebanho. Tivemos dados que nos demonstraram o ganho médio diário por animal. E por mais que tenhamos El Niño, que vai impactar algumas regiões, os fatores de produção que utilizamos acá devem amenizar isso. E eu sempre falo com Bruno. Temos duas pecuárias, uma pecuária de alta tecnologia e uma de baixa tecnologia. A de baixa tecnologia é aquele pecuarista que mira o ciclo e pensa, não vou fazer inversão, o preço não está bom, não vou fazer inversão, enquanto que o de alta tecnologia vai fazer inversão sempre, e quando tem intempéries como El Niño, ou uma crise doméstica, ou na China entrando e saindo, isso não afeta da mesma maneira que afeta, por exemplo, uma ganaderia tradicional e sem inversão. El Niño hace um impacto, pero há que amenizam esse risco. Solamente para ser um reforço do que Tiago falou, eu estou de acordo 100%, e esses cambios climáticos sempre existiram, e o produtor tem que estar preparado para isso. É o que está ocorrendo hoje. O Brasil está começando a desenvolver processos de produção, levando em consideração possíveis falhas em la nutrição devido a questões climáticas. Por exemplo, a seca foi um problema para a ganaderia de Brasil, e hoje todos estão de confinamento, ferramentas de suplementação a pasto, produção de feno, que é pouco utilizado em Brasil para suplementar em épocas de escassez de poucos alimentos. Estou de acordo com Tiago, são ciclos que ocorrem mais fortes ou não, pero isso, o produtor que utiliza e hace uma programação para ter a tecnologia, ele supera essas fases de falta de alimento utilizando tecnologia. E até é interessante, né? E Saber a opinião do professor. Interessante, me gostaria de saber a opinião do professor Tiago. E nesses momentos, um movimento que é o outro lado, é a profissionalização de nosso negócio. Por quê? Quanto mais profissional, mais aquele propriedade, aquele criador, consiga passar por estes problemas que, ao final de tudo, não depende de nós, depende do mercado. Exatamente. Aproveitando, depois eu poderia falar, Tiago, pero na reprodução, estamos falando de eficiência reprodutiva. É extremamente técnico o processo. Viraram que, como temos que estabelecer os programas e processos, e são estabelecidos porque quem tem capacidade gerencial administrativa. Hoje, ter uma hembra
con preñez con 1 año de edad no es para cualquier persona. Y también no es para cualquier persona tener nuevamente una nueva preñez con quien no tiene una nueva tecnología. Es necesario organizarse, tener gestión. Es eso, como tú hablaste, Bruno. La tendencia es que cuando se va a quedarse en el mercado y tener una pecuaria eficiente, quien usa la ciencia, tecnología, gestión, gerenciamiento, porque son herramientas que demandan mucho trabajo y organización. Para contribuir con el profesor, yo estoy de acuerdo y voy a hacer un paralelo de nuestra cadena de corte pecuaria, lo que ocurrió con soja. Porque muchas personas quisieron producir soja porque estaba dando mucho dinero. Y hoy, ¿quién está perdiendo dinero? Es aquel que hace aventuras que no se planeó, aquel productor de soja y maíz que tiene la conciencia de hacer la gestión, va a continuar produciendo, mismo con una margen un poco menor. Él va a continuar en el proceso. Aquel productor que entró arrendando área porque pensó que la soya no iría a cambiar el precio, tuvo un problema. La ganadería, y mismo la temática de reproducción e inseminación, estoy acostumbrado siempre a hablar de planeamiento. La reproducción, ETF principalmente, me informa un senso de planeamiento, planear mi actividad em médio e longo prazo, porque a ganaderia é um ciclo de largo prazo, 2, 3 ou 5 anos, pero tenho que fazer planeamento. A partir do momento que entro nessa atividade, tenho que mirar à frente e melhorar continuamente minha produção. É planeamento e gestão. Penso que é isso que tem que ser levado em conta nesses momentos. Uma pergunta, professor Pietro, mais técnica, o que pensa de fazer uma IATF, ponto natural, e outra IATF? O que pensa disso? Poner a monte IATF em metade da estação. Poderia ser uma opção, pero um pouco mais complexo o processo. De uma maneira general, é possível ter uma melhor eficiência com a ETF seguida de uma resincronização superprecoce para que se tenha uma grande quantidade de hembras prenhas e fazer uma terceira ou fazer touro. Por quê? Qual é o grande problema de introduzir touros depois de um programa de IATF? Como é o Brasil? Em Brasil, temos uma alta taxa de anestro. Diferentemente de outros países, quando pegando, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma grande diferença, as hembras ciclam com mais eficiência em pós-parto que em Brasil. Utilizando na IATF e ponendo touro, o que ocorre muitas vezes, a hembra se retorna em anestro. Seria interessante uma IATF seguido de uma resincronização superprecoce para dar um estímulo a mais para ter essa ciclagem de vaca e ser mais eficiente que fazer o contrário. Además da questão operacional, que é muito mais sencilla, fazer 2 IATFs, depois touro do que touro, descobrir a hembra que touro isso é a cobertura, nos resincronizar e depois reinseminar. Se perde muito tempo e se complica muito o processo e muitas vezes com pouca eficiência. E uma para Tiago acá, nosso parceiro. Basado em Tiago, o que falou, que pensa da estratégia de comprar uma novilha a 15 meses? Estamos acá na maioria das regiões que é falta de pasto. Tratá-las e depois manter este valor de hembras, nutrição e pô-la como matriz. Como mira essa situação no momento? O que pensas disto? Penso que isto é perfeito. Em minha concepção,
é realmente aproveitar o baixo custo da reposição de um animal mais jovem, fazer caja, pero o preço do boi gordo, por exemplo, ou de la vaca está baixo, com custo alto. Sim, necessito fazer caja para recomponer mi rebanho. Por todo lo que foi hablado por mim e Pietro, vamos a ter uma valoração de macho e hembra. E é um momento interessante. Mesmo assim, na condição de pasto, como foi mencionado, pero tenho outras condições de alimentação e preparar esse animal para reprodução. Pessoal, só para a gente não estender muito, Para não estendermos muito, temos muitas perguntas e hemos selecionado algumas. Vou fazer mais duas que são muito estratégia. Nossos amigos de Latinoamérica vão fazer uma também, que ligou por Zoom. Para o professor Pietro também. Professor, em algumas haciendas, os proprietários consideram 14 meses, desculpa, para emprenhar-se uma novilha muito temprano, porque aquela impressão que ela não está muito desenvolvida, e isto pode atrapalhar o desenvolvimento desta hembra, inseminando com 14 meses. Poderia comentar, por favor, um pouco desta afirmação, o que o senhor tem a dizer para nós? Pensando que introduzindo a tecnologia na hacienda e atentar alguns pontos, isso é algo que se pode atentar, não se sustenta muito esta afirmação. Por quê? Utilizar uma boa nutrição para fazer com que esta hembra chegue realmente a um peso adequado com 14 meses para ser inseminada, associada a um programa de melhoramento genético que já tem uma pontuação, uma identificação de los animais com precocidade sexual, uma boa nutrição e seleção genética e precocidade sexual, incluso utilizando ferramentas de nutrição, onde se pode, a través de clip feeding, melhorar o peso ao destete da hembra e da alimentação, suplementar esta hembra para que tenha um bom desenvolvimento entre o destete e inseminação. É possível, sim, mesmo em condições tropicais, mesmo com cebuinos, é possível ter alta eficiência inseminando animais com 14 meses. E, obviamente, esta hembra emprenhar precocemente é um desafio, pero hacer com que continue a desenvolver e ter um parto dentro de los padrões de peso e ter uma reconcepção é um outro desafio. E esse desafio sigue hasta o segundo parto. É uma hembra que secundípera, já está estudado esse tipo de assunto, e não há um milagro. Quando se está antecipando a concepção, esta hembra está entregando mais em menos tempo, é mais exigente. E aí está o desafio do produtor. Emprenhar cedo e reemprenhar em tempo, ele necessita cambiar o patamar do manejo, de gestão, de alimentação, porque, ao contrário, não terá sucesso, não terá êxito. É um animal que demanda mais e que vai a necessitar de mais atenção. Muito bueno, muitas graças, professor. Agora temos Flávia acá, Igor e Érica, que são da equipe Orofino. Flávia, nossa especialista técnica e responsável por Latinoamérica, e Érica também por países de distribuição, e Igor, nosso especialista técnico nacional. Estes três são somente a ponta do iceberg de Latinoamérica todo o Brasil. Há muitas pessoas em campo que podem contar com nós de Orofino, e me gostaria de agradecer a todos por a invitação, porque hoje estamos em recorde absoluto de participantes.
Y esta integración también con nuestros parceros de Latinoamérica fue realmente importante para el éxito total de este evento. Una pregunta acá para que todos puedan hablar algo. ¿Quién gana? ¿Toro o IATF? Lo que piensan. Professor Pietro, poderia começar respondendo isso, professor? Penso que está muito evidente que o conhecimento hoje de ciência e tecnologia ha demonstrado em estudos prospectivos delineados que a diferença é muito grande. Seguimos otimizar a produção e fazer com que a hacienda tenha um ciclo de alta fertilidade e produtividade utilizando a IATF, que é uma ferramenta não somente de ganho genético através da utilização de sêmen, porque em inseminação artificial pensamos sempre em ganho genético, porque vai melhorar a genética. Obviamente, vai melhorar a genética de vacas inseminadas e vai contribuir para o ganho genético, mas também vai contribuir para a melhoria da eficiência reprodutiva comparada com a monta natural. E aí temos uma coisa importante. Possibilita ter um becerro por vaca por ano, antecipar a concepção de novilhas e também o primeiro parto de novilhas. São coisas muito importantes para a eficiência de reprodução de quilo de carne por hectare, ser mais eficiente por hectare por área. É uma ferramenta que colabora muito. E como estou terminando, me gostaria de agradecer a todos. Tiago, foi um grande prazer participar contigo em um evento mais, toda a equipe de Ouro Fino, Flávia, Igor, Érica. É um prazer para toda a equipe. Estamos sempre por à disposição de vocês. E aí, Tiagão, o que você tem alguma colocação? Então, Tiago, tem alguma coisa a dizer? Vou agradecer também, novamente, toda a invitação. Foi um grande prazer acá encontrar amigos, professor Pietro acá, Flávia, Érica, é uma satisfação. Bruno, muitas graças. Eu, como economista, pero não como técnico do processo, é muito claro, incluso quando eu estou falando, que a inseminação artificial deixa ganhos produtivos muito importantes. Depois, sempre falar isso é uma ferramenta de gestão e planejamento. Penso que a hacienda necessita de um giro rápido, atividade dinâmica, e a IATF ligou para contribuir com isso. Esse é o principal dos pontos administrativos e econômicos. Perfeito. Vou chamar o estúdio acá novamente com Márcios para hacer el cierre de este evento. Pero antes quiero hablar unas palabras para ustedes. Pré-sincronización. Se no sabes lo que es, procura nuestro parceiro, porque estás perdiendo una de las mayores evoluciones de los protocolos de IATF de los últimos tiempos. Con el SincroResting Retable Ouro-Fino, pero está ahí. E agradecer a presença de todos, professores, os invitados que estão acá, a equipe comercial e a equipe de transmissão que está acá no estúdio hasta agora empenhados em fazer melhor. Vou chamar a Márcios, que está por aí. Márcios? Oi, Bruno. Olá, Bruno. Estou acá. Vou passar para Márcios. Um abraço a todos. Muitas graças. Muchas gracias, Bruno. Y antes de hacermos el cierre de nuestro webinar, quiero hacer un refuerzo. No compra protocolo antes de consultar las condiciones de Ouro Fino. Procura el equipo de compañía en tu región. Nuestro webinar, Toro versus IATF, quien gana, es al fin de todo. Quiero agradecer a todos los invitados, a todos que estaban con nosotros. Se quedaram alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, nosso equipo está à disposição, solamente recordando que este webinar estará disponível em YouTube Brasil e Saúde Animal. Buenas noches, hasta luego.